Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderia ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Fazendo uma visita especial aqui na Avenida Cristóvão Colombo, número 3060, bairro Floresta, Zona Norte de Porto Alegre, ao Instituto do Aparelho Digestivo. E, é claro, para tratar de temas que têm a ver com a nossa saúde. E quem está hoje participando aqui conosco do programa, com a grata satisfação, recebemos dentro do programa o Dr. Richard Gursky, que vai falar aí sobre os acometimentos relacionados ao aparelho digestivo e, evidentemente, inicialmente queremos cumprimentá-lo. Tudo bom, doutor? Tudo bem. É uma satisfação poder participar do teu programa e poder conversar um pouco com os teus telespectadores
dos principais problemas que acometem os pacientes do ponto de vista do aparelho digestivo. Muito bem. Dr. Richard, seria interessante a gente começar falando, porque quando se fala em aparelho digestivo, a primeira coisa que as pessoas lembram é a questão da gastrite, é a questão das úlceras, enfim, são coisas que realmente pontualmente estão aí no nosso dia a dia. É claro que a gente vai dar um foco especial também em outras questões que são pertinentes ao aparelho digestivo, que é com relação ao refluxo, que é algo bastante sério, e também a questão da obesidade. Nós vamos iniciar aí esclarecendo as questões da gastrite, da úlcera, o pessoal que nos acompanha no programa. Mas olha, a gastrite é realmente uma das queixas mais comuns do paciente que vem procurar o consultório do gastroenterologista. Ela normalmente acomete pacientes de faixas etárias jovens, a partir da segunda ou terceira década. Os pacientes normalmente se queixam muito de dor epigástrica, sensação de estufamento pós-alimentar. E ela tem uma relação bem marcada com o estresse, que é hoje uma das questões mais importantes aí em toda a gama de doenças, né? O estresse de uma forma ou de outra está envolvida, e na gastrite não é diferente. Tem também, eventualmente, relação com hábitos alimentares, né? Bem claro hoje, por exemplo, a relação com o tabagismo, a relação com o alcoolismo, né? E é realmente uma situação bastante comum e, por outro lado, é uma situação de fácil controle clínico, né? Hoje nós temos uma gama de medicamentos disponíveis para tratar a gastrite, com um excelente resultado no tratamento, né? O diagnóstico, na maior parte das vezes, é feito por endoscopia. Confirmação da gastrite é feita pela endoscopia digestiva alta, mesmo que haja uma suspeita clínica pelas queixas do paciente, mas a confirmação é feita pela endoscopia. E o controle do resultado do tratamento normalmente passa também pela endoscopia ao longo dos anos. E eu digo ao longo dos anos porque ela é uma afecção crônica. Então o paciente tem a gastrite, usa a medicação, melhora, às vezes fica um bom tempo, mas na maior parte dos casos ela retorna, né? E muitas vezes ele tem que retratar e muitas vezes repetir endoscopias para confirmar o diagnóstico. Muito bem, Dr. Richard. Até para a gente fazer assim, um resgate dessa questão, o cafezinho, ele contribui ou não para a questão da gastrite? Vamos dizer assim, o café em si não gera gastrite, mas ele, num grande número de pacientes, piora a gastrite, né? Não só o café, como todos os compostos que têm uma substância chamada xantina. A cafeína que tem no café é um tipo de xantina. O chá tem xantina, o chimarrão tem xantina, mas no café a quantidade dessa substância é muito maior. Então ela realmente, de certa forma, nos pacientes que já têm a gastrite, ela piora a gastrite, né? Os grandes consumidores de café. Não estou falando aqui quem toma o seu cafezinho depois do almoço uma vez por dia, realmente isso não é importante, mas muitos pacientes que têm o hábito de tomar muito café ao longo do dia, isso é um fator que piora a gastrite. E cabe salientar aqui também o chocolate, que também tem um componente, e aí eu estou falando de novo os consumidores diários de chocolate, que pode piorar a gastrite. Muito bem. Estamos aqui conversando com o Dr. Richard Gursky, que nos dá a satisfação de estar conosco no programa hoje para falar sobre os acometimentos com relação ao sistema digestivo, né, o aparelho digestivo. Lembrando a você, queira encaminhar alguma pergunta aí no rodapé do vídeo, enquanto estivermos aqui conversando com o Dr. Richard, você pode encaminhar as suas perguntas aí para o programa tranquilamente. Então vamos falar sobre os úlceras, fazem problemas seríssimos para as pessoas que evidentemente as têm e por vezes sem saber. A úlcera nada mais é do que um estágio muito mais complexo das gastrites, onde existe então, como diz o nome, uma ulceração na parte interna do estômago ou do duodeno, que é a primeira porção do intestino, e é chamada então de úlcera péptica, né? Péptica porque quem a causa é o suco gástrico do estômago e o suco biliar. Essas úlceras hoje são cada vez menos frequentes no nosso consultório.
Na década de 70, sem dúvida nenhuma, era a causa mais comum de consulta no consultório do gastroenterologista. E como nós vamos falar depois, hoje a causa mais frequente é a doença do refluxo. Mas voltando à úlcera, hoje ela é muito menos frequente em função das medicações que são muito potentes e o paciente na fase de gastrite sendo tratado acaba não evoluindo para a úlcera. Mas a gente consegue observar alguns casos ainda de pacientes que não têm acesso à medicação, às vezes por não ter condição econômica de comprá-la, e que desenvolvem então as úlceras. Normalmente nos chegam os casos complicados de úlcera, desses pacientes que não conseguiram realizar o tratamento. Muitas vezes com sangramento, situações de urgência da úlcera, algumas vezes inclusive com perfuração da úlcera para a cavidade abdominal, necessitando então às vezes de uma intervenção cirúrgica, e mais raramente quando essa úlcera está na saída do estômago e ela produz uma obstrução da saída do estômago. Então essas são as situações graves de úlcera e que em função do tratamento disponível hoje nós vemos muito pouco, mas quando vemos são as formas graves da úlcera. Muito bem, Dr. Richard, como é que a pessoa percebe? Quais são os sintomas, para o leigo que está nos acompanhando nesse instante, quais são os sintomas para ele perceber e já tomar providência imediata? Como eu comentei antes, a gastrite costuma aparecer com uma dor na boca do estômago e quadros de distensão pós-alimentar. A úlcera, quando existe, ela dá um quadro muito mais doloroso. A dor costuma ser também nessa região da boca do estômago, popularmente dita, mas que se irradia para as costas. E é uma dor que a pessoa sente quando está sem se alimentar e que ao se alimentar a dor melhora. Volta a ficar um tempo em jejum e a dor volta. E dor forte. Então essa é uma característica importante da úlcera e que isso pode chamar a atenção da pessoa de que ela pode estar num processo de ulceroso ou de desenvolvimento dessa úlcera. Muito bem, então ficam as explicações. Mais uma vez lembrando, o telefone e e-mail continua no rodapé do vídeo. E vamos agora, Dr. Richard, falar aí sobre o refluxo. Inicialmente, evidentemente, explicando o que é o refluxo e as suas consequências. O refluxo gastroesofágico hoje é uma doença crônica que se equipara em termos de prevalência à hipertensão arterial, em termos populacionais, e ao diabetes mellitus. Então são três grandes doenças crônicas, e quando eu digo crônicas, são doenças que precisam ser tratadas ao longo da vida, e no aparelho digestivo é a doença mais frequente realmente no consultório do gastroenterologista. Ela consiste basicamente, como diz o nome, do refluxo do conteúdo gástrico no sentido contrário, em direção ao esôfago, e se manifesta por uma sensação de queimação atrás do osso do peito. E muitas vezes uma percepção clara de parte do paciente de que está voltando um líquido, inclusive chegando até a boca. Então, essa é a característica principal sintomática do refluxo. Normalmente, ela se acompanha da presença de hérnia hiatal, hérnia do estômago, ou do diafragma, como é conhecido também. E existem, além desses dois sintomas, quando a doença evolui um pouco mais, a presença de dor na presença de hérnia, também nessa região da boca do estômago. Então esse é o quadro clínico mais característico. O diagnóstico dessa doença é feito por esses sintomas inicialmente, pela endoscopia, que é um outro exame importante para demonstrar as complicações que o refluxo desse conteúdo ácido do estômago produz no esôfago, presença de inflamação no esôfago e enfim, outros achados que a endoscopia demonstra. E perante esses diagnósticos, existem então duas opções de tratamento. Inicialmente, um tratamento medicamentoso, com medicamentos que diminuem a produção de ácido no estômago, e que em pacientes que têm um refluxo inicial de leve intensidade, resolvem muito bem o problema.
Ou naqueles pacientes onde o refluxo já é muito importante e, em geral, acompanhado de hérnia do estômago, aí então a opção passa a ser o tratamento cirúrgico, onde se corrige essa hérnia e se faz uma nova válvula com o próprio estômago para evitar que esse suco ácido siga subindo para o esôfago. Isso tudo, em termos cirúrgicos, é feito por videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, onde não há necessidade de abrir o abdômen, apenas fazendo pequenos orifícios de 1 centímetro de extensão. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando o suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Pequenos orifícios de 1 centímetro de extensão. Muito bem, quer dizer que qualquer uma desses acometimentos, eles são tratáveis no caso, e a recuperação? A recuperação, se nós falarmos em tratamento medicamentoso, significa que a pessoa terá que usar esse medicamento na maior parte das vezes para o resto da vida.
Porque se parar de usar a medicação, volta o estômago a produzir o ácido e volta a haver o refluxo e toda a sintomatologia. Em termos da cirurgia laparoscópica, da cirurgia por vídeo, é uma cirurgia que leva em torno de 1 hora, 1h30 no máximo. O paciente costuma ficar internado em torno de 24 horas, opera num dia, vai embora no outro dia do hospital. Em torno de 1 semana já está com as suas atividades normais, retornando ao trabalho. Muito bem. Estamos aqui no Instituto do Aparelho Digestivo, aqui no bairro Floresta, em Porto Alegre, na Avenida Cristóvão Colombo, número 3060. Dr. Richard, que nos acompanha hoje no programa, no quadro do doutor, trazendo informações importantíssimas aí sobre o aparelho digestivo. E é claro, seria interessante falarmos sobre o aspecto agora da obesidade e, evidentemente, da educação alimentar. A obesidade é uma epidemia mundial hoje, né? Nós temos dados concretos no Brasil já de que em torno de 40% dos brasileiros têm sobrepeso, pelo menos, né? Ou seja, estão acima do peso que seria considerado ideal, né? E isso em termos de um país que até bem pouco tempo atrás vinha brigando com a desnutrição, é um dado realmente alarmante, porque nós podemos estar passando de um grupo de pacientes nutridos para um problema que estamos passando, que é o oposto, que é a obesidade. E a obesidade infantil está no meio disso, que é um outro aspecto também que mereceria talvez um outro programa. Não é o caso aqui, mas enfim, só para chamar a atenção disso. A obesidade está no centro de uma série de doenças. Está no centro da doença do refluxo, que nós falamos há pouco, porque o paciente, à medida que vai engordando, ele vai fazendo uma pressão no abdômen, no sentido de empurrar esse conteúdo do estômago para o esôfago. E a obesidade em si, como doença, ela produz uma série de problemas para o organismo, né? Ela produz a hipertensão arterial, ela produz o diabetes, ela produz o infarto agudo do miocárdio, ela produz doenças articulares graves. Então, infelizmente, as medidas gerais que inicialmente se deve ter com o paciente que está com sobrepeso, para evitar que ele seja um obeso mórbido, que são a dieta alimentar adequada, a solicitação de que realize exercícios, num grupo grande de pessoas não tem sido suficiente. E eles acabam, então, evoluindo para uma obesidade com índices de massa corporal, que é a medida que nós médicos usamos para dizer se um paciente é mais ou menos obeso do que outro, com índices de massa corporal muito elevados, e acabam muitas vezes tendo como única opção para parar esse processo que inevitavelmente vai levá-los à morte, em muitos casos, nós acabamos tendo como opção a cirurgia da obesidade. Não só a cirurgia, existem procedimentos, um deles é menos agressivo que a cirurgia, que é o procedimento endoscópico, onde se coloca um balão intragástrico para tentar restringir então a capacidade alimentar. Mas enfim, esse é todo um problema à parte, a obesidade, com tratamento clínico, que é acompanhamento nutricional, dieta e exercícios, e já numa situação onde isso não funciona, com tratamento cirúrgico. Muito bem. Então, realmente é uma preocupação bastante grande. Vamos, inclusive, já colocar aí para a nossa produção a sua sugestão da próxima pauta aí, que é a obesidade infantil. Isso realmente é preocupante, até porque temos aí dentro das Américas, em especial nos Estados Unidos, já um problema muito sério nesse sentido também. Então, é importante que a gente comece a discutir isso, porque isso vai fazer o alerta, vai chamar a atenção das pessoas, até para tomar consciência dessa questão, que ela pode realmente tomar a mesma dimensão que os americanos hoje enfrentam com relação à questão da obesidade. Vamos agradecer aqui a participação do Dr. Richard Gursky, por estar aí com a gente, participando do quadro Alô Doutor. Lembrando que estamos aqui no Instituto do Aparelho Digestivo, na Avenida Cristóvão Colombo, número 3060, aqui no bairro Floresta, zona norte da capital. O telefone que também está no rodapé do vídeo, 20.
clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade, toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma: vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.